Boa noite, a paz. Amém? Vocês estão bem? Amém. Lucas 18, 35, 43 diz assim: Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Que passagem maravilhosa, que lição para nós nessa noite, lição de fé. Esse homem quer nos ensinar algumas verdades nessa noite. A Bíblia diz que ele estava sentado. Eu creio que ele estava nesse lugar todos os dias. E todos os dias aquelas pessoas estavam acostumadas com aquele homem pedindo esmola. Então, num determinado momento, a multidão ali passando atrás de Jesus, ele começa a ouvir que estava acontecendo alguma coisa diferente. Então ele pergunta, e quando falam para ele que é Jesus, ele começa a gritar por ajuda, por milagre. Ele quis chamar a atenção de Jesus. Eu tenho para mim que ele ficava gritando para as pessoas, alguém pudesse ajudar ele ali. E essas pessoas faziam o que era possível, dar uma ajuda ou outra. Mas estava passando ali aquele que podia mudar a história dele. E esse homem não parou diante da repreensão daqueles que fazem para você. Esse homem nos ensina que não importa quem está diante de nós, mas se Jesus está passando, grita para Ele. Muitas pessoas perdem a fé, e quando ouve você clamar por Jesus, quer que você também perca, e faz para você, te repreende, fala: quem você pensa que você é? Não deu certo para mim, não deu certo para fulano, não deu certo para outra pessoa. E começa a tirar a fé do seu coração, porque ela não tem fé. E ela te repreende porque você está gritando, porque você está dizendo: não, eu creio, eu estou na igreja. Todo dia eu saio da igreja cheio de fé. Todo dia eu saio com uma palavra de encorajamento. Eu estou esperando alguém, eu estou esperando um milagre, eu estou esperando a cura. E muitas pessoas param com o das pessoas, com fica quieto, para de falar, você está atrapalhando. Mas ele ensina que ele sabia que quem estava passando podia mudar a história dele. Jesus está passando o tempo todo, irmão. Jesus está passando aqui, Jesus está passando na sua casa, Jesus está passando no seu trabalho. Mas às vezes a gente está distraído com o nosso sofrimento, com o nosso problema, com a nossa cegueira espiritual. Já percebeu como a gente fica cego diante dos problemas, diante da pressão? E a gente só fica olhando para isso, a gente não consegue enxergar mais nada. E Jesus está passando. E a gente está gritando para as pessoas: olha para mim, alguém pode me ajudar? Não que as pessoas não possam te ajudar. O Senhor coloca pessoas no nosso caminho para nos ajudar até certo ponto. Porque pessoas são limitadas. Mas o que pode fazer além, o que pode fazer o milagre na nossa vida é Jesus. Então a gente tem que gritar para Ele. Hoje nós vamos aprender 5 verdades. Nós vamos desmascarar 5 mentiras de Satanás. Porque se você entender essas 5 verdades, a sua vida com Deus será diferente. A primeira verdade que esse cego, esse homem que passou a ver nos ensina, é que ele sempre para te ouvir. A maior estratégia do diabo é dizer:
Tem muita gente precisando mais do que você. Se Jesus sabe o que você precisa, você não precisa pedir. Ah, mas você tem coragem de se preocupar com isso? Você não acha que é pedir demais? A outra pessoa lá está sofrendo diferentemente, tem outra coisa? Não pede nada. Para, Deus não está te ouvindo. Tudo que a gente fala aqui em cima é baseado nas coisas que a gente escuta. Quantas pessoas falam: pastora, Deus não está me ouvindo. Pastora, Deus esqueceu de mim. Pastora, as coisas não estão acontecendo. E para de pedir, para de chamar a atenção de Jesus. Aí você, bingo, dá ponto pro diabo. Porque esse homem gritava ainda mais para Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus. E a gente tem que ter gestos que chamem a atenção de Jesus. Ele está vendo a gente, mas Ele quer ver a nossa atitude de fé. Então Jesus para te ouvir. Começa a falar com Ele. Começa a gritar para Ele. Diz para Ele o que você precisa. Para de recorrer ao homem. Para de criar expectativas frustradas. Porque o homem te frustra. Mas Deus não te frustra. Ele só não faz as coisas no seu tempo e do seu jeito. Ele faz no tempo dele e muito melhor do que você. Amém? A segunda verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda verdade: Ele se importa com a sua necessidade. O que é importante para você é importante para Ele. Essa frase a gente usa desde o começo. Porque o que é importante para mim é importante para Deus. Deus se mostra dessa forma. Ele só não quebra princípios. Mas tudo aquilo que é importante, toda a minha necessidade é importante para Deus. Deus já sabia, Jesus já sabia. Gente, Jesus já sabia o que o cego queria. Mas Ele queria que o cego dissesse para Ele: eu quero ver. A necessidade de um cego é enxergar. E Jesus pergunta: o que você quer que eu faça? E Jesus está o tempo todo passando, perguntando: o que você quer que eu faça? E às vezes a gente não responde porque a gente fica colocando condições. Ai, Deus sabe o que é, mas passou o tempo, mas sabe? E sendo que Ele só está perguntando: o que você quer que eu faça? O cego só respondeu: eu quero ver. O que é importante para você é importante para Deus. Exponha para Ele. Ele está te perguntando: o que você quer que eu te faça? A terceira verdade: Ele tem compaixão de mim e de você. Ele calça os nossos sapatos. Eu preguei aquele dia aqui: você não está sozinho. Jesus suportou todas as dores. Jesus suportou tudo e levou tudo isso na cruz. Ele foi o maior sacerdote, porque o sacerdote fazia sacrifício para o povo ser perdoado. Jesus foi o sacrifício, se colocou como sacrifício. E não apenas isso, quando Ele foi para ficar ao lado de Deus, Ele deixou o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sonda o nosso coração e leva para Deus aquilo que a gente precisa. A Bíblia diz que a gente não recebe porque não sabe pedir, pede errado. Quantas vezes eu falo: Senhor, Espírito Santo, ora por mim, leva para Deus o que eu preciso, porque às vezes nem eu sei. Às vezes nem eu sei a minha real necessidade. Mas o Espírito Santo que habita em mim sabe, leva para Deus e o renovo vem, a alegria vem, tudo volta. Porque mesmo que eu não saiba, o Espírito Santo, o ajudador, o consolador, é aquele que faz por intermédio de Jesus. Então Ele conhece as suas necessidades, Ele tem compaixão de você. A quarta verdade: Ele abre os seus olhos. Quando você fala com Ele, Ele para te ouvir. Ele entende a sua necessidade quando você diz para Ele o que você precisa. Quando você entende que Ele tem compaixão de você, que Ele sabe que está difícil, que Ele sabe que está sofrendo, e que você sabe que Ele não vai quebrar princípios para realizar o seu desejo, mas que Ele vai fazer o desejo do coração dele. Ele abre os seus olhos.
para a luz no fim do túnel, para visão além do caos. Sabe, quando você não enxerga a saída, as estratégias que você tanto está precisando, as respostas de Deus, você começa a enxergar. Você começa a ver aquilo que você nunca viu antes. Eu fico imaginando a alegria desse cego, a visão dele foi restaurada. Aí eu me lembrei de que um dia eu vi um vídeo, você já deve ter visto na internet, um vídeo de colocando óculos nos daltônicos, um óculos colorido, já viu? É emocionante, porque eles têm uma visão limitada de cores. E de repente, quando coloca um óculos, você vê tudo, é um mundo novo, é um mundo diferente. A alegria dessas pessoas, porque o que eles estão vendo é desconhecido, eles nunca tinham visto antes. É assim que Jesus faz. Ele abre os nossos olhos e a gente consegue enxergar um futuro, mesmo que esteja tão difícil, mesmo que a situação pareça que não vai ter fim. Você começa a enxergar aquilo que você nunca viu. E a quinta verdade, depois que você enxerga, você passa a seguir a Jesus. Você não volta atrás, você não olha para trás, você não desiste, porque você entende quem está passando e o que Ele fez. Essa semana eu conversei com uma pessoa, ela é recém-convertida, batizamos ela no penúltimo batismo, no último ou no penúltimo. E ela recebeu um diagnóstico na família dela, algo muito sério. E ela pediu oração, e nós conversamos, e ela disse: pastora, eu estou tão em paz. Porque se isso tivesse acontecido comigo antes de conhecer Jesus, eu não sei o que seria de mim. Mas agora que eu conheço Jesus, eu encaro essa enfermidade com outros olhos. Eu estou em paz, eu estou bem, meu coração está tranquilo, eu sei que Ele está guardando a minha família, eu sei que Ele vai cuidar de tudo a partir de agora, porque eu sei que a vontade dEle para minha casa é boa, perfeita e agradável. Gente, que coisa linda, uma pessoa recém-convertida, que está tendo experiências com Jesus, os olhos dela foram abertos, e ela não retrocedeu. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas que vêm para a igreja, que se batizam, quando encontram um primeiro problema, amanhã é dia de batismo, um primeiro problema, uma enfermidade, alguma coisa, pronto, fui para a igreja, ah lá, agora tudo virou, agora já era, tá vendo? Foi só eu começar a andar com Deus, e desiste, não segue mais, fica magoado com Deus, fica bravo. Claro que é difícil um diagnóstico, mas quem é Jesus para você? Quando Ele abre os seus olhos, a Bíblia diz que esse cego passou a seguir Jesus, e as pessoas que viram isso passaram a glorificar a Deus. Qual é o tamanho da sua visão? Jesus tem uma visão ilimitada para todos aqueles que entenderam essas verdades, que querem viver exatamente aquilo que Deus tem para cada uma delas. Qual é o tamanho da sua visão? Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor deu seu Filho para se colocar no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados. O seu Filho para restaurar o nosso coração, para curar as nossas feridas. Aquele que é capaz de transformar a nossa história. Aquele que calça os nossos sapatos. Aquele que cuida de cada detalhe. Obrigada, Deus, porque nessa noite eu creio que essas verdades foram destruídas no nome de Jesus. Essas mentiras foram destruídas, porque essas verdades vieram agora para combater cada uma delas. Nós cremos, Pai, que o Senhor faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cuida de nós, que cuida das nossas necessidades, é aquele que quer
se relacionar com a gente, que quer ouvir da nossa boca o que a gente precisa, porque o Senhor quer ter intimidade com a gente. Que cada um aqui, Senhor, entenda que o Senhor tem muito além do que eles possam imaginar, muito além do que os olhos deles ainda nem viram. É o que o Senhor tem para cada um de nós. Por isso eu já te agradeço pela restauração, já te agradeço pela cura, já te agradeço, Senhor, pela providência. Eu já te agradeço pelas portas abertas, eu já te agradeço pelas portas fechadas, eu já te agradeço por tudo que o Senhor faz, porque o que o Senhor faz sempre é perfeito e muito melhor do que nós. Obrigada, Deus, obrigada, em teu nome, Jesus, eu agradeço, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus.